Deus abençoe você e a sua família. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Graças a Deus aqui está tudo bem. Então, estamos aqui de volta, dando continuidade a esta série abençoada que o Senhor tem nos chamado para assim o fazer. Aleluia! A obra é dele, né? Nós apenas obedecemos. Você que está chegando aqui, bem-vindo, Deus te abençoe. Na playlist você vai encontrar páginas com assuntos diversos, inclusive esta série, a página com esta série dos livros da Bíblia, que eu tenho começado desde o Gênesis. E aí, eu lembro que no começo eu pedi para vocês irem fazendo anotações, né? É importante. Na dúvida, volta ao vídeo e assiste novamente, né? E vão compartilhando com pessoas que nunca leram a palavra, e mesmo os que já conhecem, mas que gostaria de ter um resumo, não é? Acerca de cada livro. Ler a palavra é o alimento. Você não deixa de comer as refeições, claro, a não ser que a pessoa seja de extrema pobreza, que a gente sabe que existem famílias de extrema pobreza, mas você que tem tido uma certa condição, graças a Deus, nós temos esse privilégio, né, de ter 3 refeições diárias e ainda um lanche. Você não pode viver sem se alimentar. Se você ficar sem se alimentar, você vai enfraquecer, vai adoecer, não é verdade? Vamos começar? Segunda carta de Pedro. Ela foi escrita mais ou menos em 67, pouco antes da morte do apóstolo Pedro, né? Ela tem apenas 3 capítulos. A mensagem exorta os cristãos a adquirir conhecimento para combater as heresias introduzidas pelos falsos mestres. A divisão, capítulo 1, conhecimento de Deus e o crescimento do cristão. Capítulo 2, advertência contra os falsos mestres. E o capítulo 3, promessa da vinda de Jesus e o dia do Senhor. Capítulo 1, o conhecimento de Deus e o crescimento do cristão. Nos versículos de 1 a 11, necessidade de diligência, né? O cuidado aplicado na execução de uma tarefa, ter zelo, não é? Por aquilo que está fazendo. Nos versículos de 1 a 4, o apelo à diligência. Aos que conosco alcançaram fé, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aleluia, aleluia. Versículos de 5 a 8. O resultado da diligência. Mediante o conhecimento da palavra, o apóstolo dá um exemplo de aritmética espiritual. Um exercício de somar. Não é suficiente, o cristão crê. Ele precisa ter o caráter também, visto que está rodeado de perigos espirituais. Ele precisa fazer um esforço de cultivar. Através da fé, recebemos a salvação em Jesus Cristo. Nascemos de novo. Devemos acrescentar à nossa fé a virtude. Nós sabemos que, pela graça, nós fomos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Então, nós devemos acrescentar esta fé, a nossa fé, a virtude ou a coragem.
Não basta o cristão ser corajoso, ele precisa ser instruído pelas Escrituras também. Por isso, precisa acrescentar a virtude à ciência. Na medida em que for lendo e estudando a palavra, vai adquirindo mais e mais o conhecimento. Sua vida espiritual deve ser isenta de exageros, ideias ou costumes fantásticos. Ela deve ser com equilíbrio, autocontrole. Por isso, precisa acrescentar à ciência o domínio próprio, moderação, equilíbrio em todas as nossas ações. Acrescentar ao domínio próprio a perseverança, ser paciente, não desistir, não desanimar. Mas as provas continuarão. Às vezes temos vontade de praticar uma porção de coisas que não agradam a Deus. Porém, pensamos um pouco e pedimos ajuda ao Espírito Santo. E ele nos dirige corretamente e aprendemos. Acrescentar a piedade, acrescentai a paciência à piedade, que é compaixão pelo sofrimento alheio das pessoas que nos cercam. Precisamos em todas as ocasiões consultar a vontade de Deus. Acrescentai a piedade à fraternidade, que é amar o próximo como a si mesmo. É amá-lo como se fosse o nosso próprio irmão. Aleluia, aleluia. Lembrei agora das palavras de Jesus. Faça com o outro o que gostaria que fizesse com você. Aleluia. Mateus 7, versículo 12. Acrescentar à fraternidade o amor. O amor, eu costumo sempre dizer, é servir. É serviço. É desejar o bem de todos. Quanto mais você faz a vontade de Jesus, mais amor sentirá pelo seu próximo. Fazendo estas coisas, não ficaremos ociosos nem infrutíferos. Lembrando da palavra que o apóstolo Paulo falou, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, que a nossa vida, quando ela transborda de amor, exatamente ela vai querer fazer o bem ao próximo, vai querer amar o próximo como a si mesmo. Ela não vai querer desejar o mal ao próximo, porque ela conhece a palavra. E ela conhecendo a palavra, ela sabe que se ela desejar o mal ao próximo, o mal vai voltar para ela mesma. É muito sério, gente. É muito sério. Versículos de 9 a 11. Quem não possui estas virtudes, tudo isso que eu falei aqui atrás, o apóstolo Pedro diz que esta pessoa é cega. E quem possui nunca tropeçará e será amplamente concedida a sua entrada no reino eterno. Aleluia. Versículos de 12 a 21. O apóstolo faz uma recordação da experiência que teve no Monte da Transfiguração. Estava ele com Jesus, ali era Pedro, Tiago e João. E ele diz, nós vimos a sua majestade, porquanto ele, Jesus Cristo, recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Eles ouviram, não é? Os três. Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E que nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum, nos versículos 20 e 21. Mas os homens santos de Deus, os profetas, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia das Escrituras veio das ideias ou raciocínio do seu escritor.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Capítulo 2. Advertência contra os falsos mestres. Na primeira carta, Pedro exorta os cristãos a que sejam pacientes nos sofrimentos, mas nesta, recomenda-lhes perseverança na verdade, para que não caiam nos erros e infidelidade daquele tempo. Em termos muito enérgicos e terríveis, ele avisa os falsos mestres e os que principiavam atendê-los a respeito de sua culpa e perigosa propaganda. A iniquidade referida aqui está dentro da igreja e manifesta-se entre os seus seguidores, que resulta em difamação das verdades do Evangelho. As advertências já haviam sido feitas por Jesus Cristo, lá nos Evangelhos, e o Espírito Santo continua advertindo, seja através de Paulo, agora de Pedro e de João, de Judas e no Apocalipse, as 7 igrejas, quando Jesus Cristo ali falou. Aleluia. Os falsos mestres comercializarão o evangelho, sendo peritos na avareza e em conseguir dinheiro dos cristãos, a fim de promover ainda mais seus ministérios e seus modos luxuosos de vida. O apóstolo Pedro estava dizendo que seria nos últimos dias. Nós já estamos vendo. Nós já estamos vendo essas coisas acontecerem. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, não perdoou no mundo antigo, mas guardou a Noé e sua família. Deus condenou Sodoma e Gomorra para exemplo aos que vivessem impiamente. Deus livrou o justo Ló, porque no meio da iniquidade, Deus é capaz de cuidar dos fiéis e piedosos. Ali, quando ele livrou Ló de morrer ali queimado, né? Porque Sodoma e Gomorra foi ateado, foi fogo e enxofre ali, né? Capítulo 2, versículo de 10 a 22. Continuam a descrição dos ensinadores perversos, atribuindo-lhes carnalidade e imundícia, onde os tais perecerão na sua corrupção. Receberão o galardão da injustiça, pois estes têm prazer nos deleites cotidianos, deleitando-se em seus enganos, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos de maldição. Eles são comparados ao falso profeta Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Eles são arrogantes e obstinados e que desprezam toda a autoridade. Pedro procura resguardar os verdadeiros cristãos contra as suas heresias destrutivas, pondo a descoberto seus motivos e conduta malignas. Os falsos mestres estavam negando o Senhor, que os resgatou, tinham abandonado o caminho certo e se desviado, tornando-se assim fontes sem água. Antes, eles tinham se livrado da maldade do mundo, mediante Jesus Cristo que os resgatou. Mas agora voltaram a emaranhar-se no pecado. O apóstolo Pedro compara-os a uma porca lavada, purificado apenas exteriormente e disposto a voltar. Na primeira ocasião oportuna, volta à lama. E a palavra do Senhor diz, tornando-se o seu último estado pior que o primeiro. Aleluia. Capítulo 3.
promessa da vinda de Jesus e o dia do Senhor. Versículos de 1 a 14. Pedro assegura-lhes que a segunda vinda do Senhor, embora pareça estar demorando, e na maior clemência de Deus, é tão certa como o dilúvio que veio no tempo de Noé. Escrevo, diz o apóstolo Pedro, né? Escrevo esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiro foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, os apóstolos, né, que estavam espalhados ensinando a palavra da salvação, as boas novas da salvação. Sabendo que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Falsos mestres negarão que Cristo voltará para destruir os ímpios e o mundo. Esta verdade estava sendo zombada, assim como a geração dos dias de Noé zombava da ideia do juízo da parte de Deus através de um grande dilúvio. Esses outros zombadores estão igualmente cegos quanto às promessas da volta de Cristo. Jesus Cristo voltará para terminar a grande tribulação e inaugurar o milênio. Jesus Cristo reinará por 1000 anos, aleluia. E a igreja reinará com ele. Nós iremos reinar com Cristo, aleluia. Os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A vontade dele é que todos sejam salvos. Aleluia. Deus, ele é justo. Deus é amor. Mas nós vimos já aqui que Deus é fogo consumidor. Ele vela para cumprir com a sua palavra. O dia do Senhor, o juízo de Deus, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Versículos 15 a 18, nos últimos versículos, Pedro demonstra, ele fala que conhece todas as cartas de Paulo e que tinha verdadeiro afeto pelo apóstolo, que havia más interpretações das cartas de Paulo. Elas tinham sido torcidas por certos homens com o fim de justificarem as mais perniciosas práticas. Mas isso havia de ser remediado pelo conhecimento das Escrituras, devendo existir sempre nos cristãos uma boa disposição para aprender com espírito de humildade. É interessante, gente, quando a gente escuta uma palavra que ela não condiz com a palavra do Senhor, a gente, porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente diz, espera aí, tem alguma coisa errada aí. Aí a gente vai confirmar, está sendo dita diferente do que está escrito na palavra, né? Por isso que é importante conhecer a palavra. E ele justamente, o apóstolo encerra a carta exortando os cristãos verdadeiros
a estarem alerta para não serem enganados por homens perversos e a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Aleluia. Aleluia, meu Pai. Aleluia. Estamos aqui, Senhor. Senhor, fico sem palavras de como ser grata, a minha gratidão a Ti, Senhor. E todos que estão acompanhando aqui. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma carta. Foi uma carta com palavras duras, mas necessárias para todos nós. Nós não podemos, aleluia. Nós sabemos, Senhor. O Senhor sabe. O Senhor quer que a gente não vacile, que a gente vigie. O teu filho amado Jesus Cristo disse, vigiai e orai. Aleluia. A tua palavra diz, Senhor, orar sem cessar. Precisamos viver vigilantes e atentos, porque, como foi dito na primeira carta do teu filho, o apóstolo Pedro, que o diabo, ele ruge como um leão, ele querendo tragar. Ele fica ao derredor, porque ao nosso redor, aleluia, está o anjo do Senhor. A tua palavra diz que o teu anjo, ele acampa ao nosso redor, ao redor de todos aqueles que temem a ti e nos livra do mal. Aleluia. É glorioso, meu Pai. É glorioso, Senhor, e eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor me chamou. O Senhor me deu para teu filho amado, e teu filho amado me levou a ti. Aleluia, porque ele é o caminho. Não existe outro. Há um só caminho, teu filho amado Jesus Cristo. Eu te apresento todos os inscritos aqui do canal, meu Pai. Muitos têm me pedido oração, Senhor, acerca de assuntos diversos, Senhor. Nós temos apresentado ao Senhor a necessidade de cada um. E eu creio, meu Pai. Aleluia. Aleluia. O teu filho amado Jesus Cristo disse, tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. Eu creio, Pai, que os pedidos que foram feitos aqui, de acordo com a tua vontade, todos serão atendidos, Pai. Eu continuo te pedindo pelas lideranças das igrejas, meu Pai. Aleluia. Que eles continuem vigilantes, que eles cuidem do rebanho com amor, com prazer e alegria. E não deixem de falar, de anunciar o perigo de que cada um pode estar passando. Aleluia. Te peço pelas famílias, pelos pais, pelas crianças, pelos adolescentes, meu Pai. O jovem na sua empolgação, é como teu filho, o apóstolo João disse, jovem, eu vos escrevi porque sois forte. O jovem é muito forte, o jovem é muito ousado. Muitas vezes ele não vê o perigo, e por ele não tem medo de nada. Mas o jovem que conhece a tua palavra, ele é precavido, ele é cauteloso, ele é vigilante. E eu te peço pela vida dos jovens, meu Pai. Aleluia. Te pedimos pela vida dos nossos filhos, dos nossos netos, os nossos bisnetos. Pela fé ainda vou alcançar meus bisnetos e os bisnetos de vocês que estão me assistindo, Senhor. Abençoa meus vizinhos, os vizinhos de cada um de vocês. Abençoe a nação brasileira, as autoridades, meu Pai. Que caia o teu temor sobre a vida de cada cidadão brasileiro. Que as autoridades, meu Pai, elas queiram agir, trabalhar para o bem do teu povo, para o bem da nação brasileira. Esta nação é tua, meu Pai. Aleluia. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Deus abençoe vocês. Até o próximo livro, né, que será as cartas do apóstolo João. Ele fez o evangelho
ele escreveu 3 cartas e escreveu o Apocalipse. Nós vamos ver a primeira carta do apóstolo João. Tchau. Deus abençoe cada um de vocês.